Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro Negócios à Lupa pela AEMinho de 2026 e por isso mesmo aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes e associados da Associação Empresarial do Minho um ótimo ano e recheado de bons negócios. Em janeiro falaremos do papel da Europa no desempenho da economia nacional em 2026. Recebemos neste primeiro episódio Ramiro Brito, presidente da AEMinho. Ramiro, obrigada por mais uma vez estar presente neste podcast e abordarmos aqui um tema que, diria, está na ordem do dia. De que forma é que as atuais políticas europeias estão a influenciar o crescimento económico das empresas portuguesas, em particular no norte do país? Ora, antes de mais também aproveito para desejar um bom ano a todos os ouvintes e aos associados da AEMinho em particular e às empresas do Minho em particular. Bem, as políticas europeias têm um papel muito incisivo na economia e têm a particularidade de nem sempre ser entendível o seu papel, pelo menos numa primeira análise. Nós vemos numa realidade de uma União Europeia, portanto, que tem como base uma comunidade económica, e essa comunidade económica tem precisamente como objetivo, ou tinha como racional, criar uma zona económica na Europa que pudesse, de forma agregada, ter um posicionamento geoeconómico mais relevante e mais estruturado no mundo. Portanto, nós tendemos a reduzir a análise da importância das políticas europeias na economia aos fundos, que são importantes, mas não são o único vetor através do qual a União Europeia intervém nas economias nacionais, mas há muito mais para lá dos fundos. Os fundos, a maior parte das pessoas também se calhar não tem essa perspectiva, mas a ideia de existirem fundos que são canalizados pela União Europeia para determinados países foi, no início, criar aqui uma situação minimamente igualitária entre as economias nacionais para que elas agregadas tivessem uma força maior. Como é evidente, não foi isso que aconteceu, e nós percebemos isso hoje em dia, e portanto a Europa hoje em dia tem um poder de intervenção muito grande. Primeiro porque regula, há uma série de normativas e de legislação à qual nós somos às quais nós somos obrigados e que deriva de diretrizes europeias. Há depois também uma questão de política económica que é altamente premente nesta matéria. Se nós pensarmos, nós falamos muitas vezes da nossa exposição, da exposição da nossa economia a mercados que não se regem pelas mesmas regras que os nossos e que isso nos tira a competitividade. Isso deriva tudo de uma política económica europeia. Portanto, as dimensões são muitas e, de facto, é muito relevante o papel que a Europa tem nas economias nacionais e na portuguesa e minhota, em particular, também. Mas Portugal tem sabido tirar partido das decisões europeias ou tem sido mais afetado pelos seus constrangimentos? Olha, eu tenho uma perspectiva muito própria sobre a União Europeia e sei que é partilhada por outras pessoas também, apesar de não ser consensual. A União Europeia como projeto, como conceito, hoje percebe-se que não é um projeto conseguido. Ou seja, nós não conseguimos criar essa dinâmica económica que os fundos de coesão e os fundos de desenvolvimento económico pretendiam criar. Porquê? É precisamente por isso. Porque os países, nomeadamente Portugal, ao longo do tempo, não utilizou os fundos da melhor forma. Eu vou dar um exemplo muito recente que está na boca e que está na ordem do dia, que é o PRR. O PRR em Portugal tem na verdade, quase 80% do valor do PRR está a ser usado para investimento público. Ou seja, não está a ser usado no fundo, para injetar dinheiro na economia real, mas sim para substituir funções do Estado que passam a ser financiadas por esses fundos de recuperação e resiliência. E isto é um bom exemplo. Reparem, o PRR
é um plano de recuperação e resiliência, que tinha como objetivo racional inicial fazer frente ao pós-Covid, ou ajudar as economias a sobreviverem e a conseguirem mitigar alguns dos efeitos nefastos do Covid, e em Portugal, por exemplo, foi usado de uma forma completamente, na minha opinião, irresponsável em imensos programas, imensos projetos que são de investimento público. E o investimento público, apesar de ter uma relevância significativa na economia, não é determinante, porque não é isso que torna a economia mais forte. Ou seja, nós, se tivermos um tecido empresarial dependente do investimento e do despesismo do Estado, o que nós, na verdade, estamos a fazer não é criar valor para a economia, não é criar mais-valias na economia, estamos apenas a criar um regime quase clientelista. E esse regime clientelista tem um problema estrutural, que é a fatura. Eu costumo dizer sempre isto: quando o Estado gasta, quem paga são os contribuintes, sejam eles individuais ou coletivos. E, portanto, na verdade, este círculo vicioso, quase infernal, de o Estado tornar a economia sua cliente e achar que desta forma está a dinamizar, mas pode ter um efeito mais imediato, mas não é estrutural e não vai resolver o problema a médio ou longo prazo. E a perguntar também, que vantagens concretas é que existem para as empresas do Minho resultantes desta integração no mercado único europeu? Desde logo existem vantagens do ponto de vista de posicionamento estratégico, ou seja, a economia portuguesa, eu digo isto muitas vezes, pela sua dimensão, tem alguns handicaps. É uma economia, não é muito fácil escalar a nossa economia, o nosso mercado de consumo interno é pequeno, mas tem a grande vantagem de ser muito flexível. Ou seja, quando Portugal age como player no mercado europeu, que depois pretende endereçar os outros mercados de uma forma mais unida, mais congregada, nós ganhamos uma amplitude de mercado muito maior do que a que teríamos se estivéssemos circunscritos ao mercado nacional. E isso, desde logo, acho que é a mais-valia evidente, é o acesso a um mercado que é muito maior do que o nosso e que nos permite, de facto, crescer e potenciar o crescimento das empresas. E depois ganha posicionamento geopolítico e geoestratégico que não teria sozinho, precisamente por essa dimensão agregada dos vários mercados nacionais que depois juntos constituem o mercado europeu. Portanto, dá-nos um peso que nós não teríamos sozinhos, por um lado, permite-nos acesso a mercados mais óbvios e mais evidentes por outro, e portanto há uma mais-valia evidente. Mas por outro lado, nós também acabamos por ser afetados muitas vezes por uma certa letargia da dinâmica europeia. Como eu dizia há bocado, a Europa como modelo hoje percebe-se que não é tão bem conseguido como seria desejável, porque depois há uma série de particularidades, nomeadamente em termos de legislação, de regulação, que nos tiram competitividade noutras geografias, e que não são compensadas por exemplo, por termos um mercado europeu mais protegido. A Europa tende a regular tudo internamente, mas a não acautelar a entrada de players de fora das nossas geografias nos nossos mercados. Portanto, eu diria que há uma vantagem óbvia que é o acesso aos mercados, mas depois há aqui uma série de características que, de facto, se a Europa como um todo, como um conceito, não for repensada, a médio prazo podem esgotar ou podem esvaziar, se assim quisermos, as mais-valias que temos nos dias de hoje. Estamos no início do ano, portanto é tempo também de apontarmos aqui as principais oportunidades de crescimento económico para Portugal e também, e em particular, para a região do Minho durante este 2026. Quais serão as principais oportunidades de crescimento económico? Eu acho que nós temos uma grande oportunidade. As indústrias da região têm uma grande oportunidade, ou têm grandes oportunidades em tudo o que são matérias de especialização, ou seja, uma das coisas que a economia portuguesa faz e faz bem, e as empresas do Minho fazem e fazem bem, é precisamente
a darem resposta a setores de atividade que exigem mais valia, que exigem know-how, que exigem qualificação. Portanto, acho que isso é de facto uma oportunidade que já existiu e que hoje continuaremos a trabalhar. Seremos sempre atrativos para empresas que procurem esse know-how que nós temos disponível. Acho que há aqui um game changer que eu gostava de ver acontecer este ano. As empresas têm que colaborar mais, temos que criar empresas maiores. Portanto, acho que 2026 poderia ser o ano de começarmos a ter mais cooperação entre as empresas e menos competição, para ver se conseguimos de facto escalar. Nós, por definição, por natureza, temos que incidir no nosso crescimento nos mercados externos, pelas razões óbvias, pela dimensão do nosso mercado, pela escassa dimensão do nosso mercado. E também temos que perceber que mesmo as empresas, as grandes empresas do Minho, muitas vezes quando chegam a mercados internacionais, lá não são grandes empresas, porque a dimensão das empresas portuguesas ainda é muito, e das minhotas não há exceção, ainda é muito reduzida. Portanto, eu acho que a palavra da ordem para este ano deveria ser a cooperação, deveria ser precisamente olharmos para o mercado, percebermos onde é que temos oportunidades e conseguirmos nos agregar e criar plataformas de resposta bem mais capazes, abrangentes, com empresas de maior dimensão, para poder dar resposta a essas oportunidades que vão existir no mundo e que Portugal tem e o Minho, como é óbvio, está em Portugal, tem a mesma característica. Nós temos uma grande mais-valia. Nós somos um povo conciliador e somos um povo que facilmente se mexe e facilmente cria dinâmicas em mercados em qualquer geografia do mundo. Isso é uma enorme mais-valia. Eu diria que a nossa natureza para sermos uns embaixadores da economia quase por vocação é uma mais-valia que nós podemos explorar de uma forma muito mais proeminente. Mas para isso teremos quem há dimensão. Há bons exemplos no Minho de empresas que já o fazem, que já se juntaram a outras empresas, que já ganharam, mas temos que estimular isto de uma forma muito mais concreta e com resultados muito mais óbvios e evidentes. Ainda assim estamos sujeitos a alguns riscos externos, sejam geopolíticos, económicos ou regulatórios. O que é que mais deve preocupar o tecido empresarial? Olha, desde logo eu chamaria a atenção para o Orçamento de Estado. E chamaria a atenção para o Orçamento de Estado porquê? Pode parecer distante e pode parecer que nós não temos nada a ver com o Orçamento de Estado, mas nós temos. Não tem a ver com o dinheiro que vai ou não ser disponibilizado à economia. Tem a ver com aquilo que o Estado, com as previsões que o Estado faz para o crescimento da economia, ou que o Governo faz para o crescimento da economia. Nós aqui pisamos gelo muito fino. E pisamos gelo muito fino porque a margem de crescimento que o Governo preconiza facilmente é desvanecida com qualquer alteração geopolítica como aquela que, por exemplo, estamos a assistir nomeadamente na Venezuela e que poderá ter outra dimensão. Portanto, nós temos como país aqui uma margenzinha de conforto, mas é uma margenzinha e temos de ter consciência disso, temos que não embandeirar, não nos deixarmos ir no mediatismo político que tradicionalmente os partidos gostam de fazer, querem capitalizar a sua atividade e sermos muito realistas nisto, perceber que naquilo que tem a ver com a balança entre o que nós gastamos e o que nós geramos, estamos a pisar gelo muito fino e, portanto, é muito importante termos este foco no crescimento para conseguir multiplicar esse superávit. E depois temos a questão das tensões em várias partes do globo ou dos conflitos até armados em várias partes do globo. A economia europeia é naturalmente volátil nessa matéria, até porque um dos conflitos é praticamente às portas da Europa, né? É praticamente dentro da Europa, e não se vê assim com grande rigor ou com grande esperança que isso vá acabar tão cedo. E eu digo isto muitas vezes, nós somos uma das maiores economias do mundo, é governada por uma pessoa que é completamente imprevisível e vimos agora o que aconteceu na Venezuela com o atropelo, independentemente da necessidade óbvia que a Venezuela teria de mudar de rumo em relação ao governo que tinha, como é pensarmos que um país pode decidir entrar noutro país e levar o presidente e a esposa da forma que os Estados Unidos o fizeram, mostra-nos que nós estamos numa das maiores economias do mundo, expostos a uma pessoa completamente imprevisível. Eu já disse no passado e volto a dizer, a imprevisibilidade é uma das piores coisas que pode existir em economia.
E, portanto, este nível de imprevisibilidade também afeta. E, por último, temos de ter consciência, temos que repensar como é que a Europa se vai relacionar com a China. E dizer isto de uma forma muito clara. Na minha opinião, nós neste momento não estamos em posição já, porque a Europa infelizmente é tão entrópica, é tão rendilhada que é difícil fazer o que é que seja em tempo oportuno sobre esta matéria, mas nós neste momento a China é uma economia altamente pujante, com um crescimento enorme, com uma capacidade de penetração nas outras economias muito grande, por várias formas, seja por investimentos, seja pela colocação de produtos, e portanto eu acho que se calhar era muito importante a Europa olhar para esse risco e transformá-lo numa oportunidade. Ou seja, como é que nós nos conseguimos relacionar com essa economia, como é que nós podemos transformar essa dinâmica da China numa mais-valia para a Europa. Acho que de facto são pontos a terem atenção em 2026 e que irão ser determinantes para o sucesso ou insucesso do ponto de vista económico e dos negócios deste ano. Muito obrigada, Ramiro Brito, Presidente da Associação Empresarial do Minho. Votos de um excelente ano 2026. Vamos agora à agenda da AE Minho para este mês de janeiro. No próximo dia 13, há a Speed Talk com a Pulse Portugal sobre a segurança psicológica, o verdadeiro motor do salário emocional. Uma sessão que tem início às 11h30 e decorre online. Depois, no dia 27, há novamente uma Speed Talk, mas desta vez com a Must University, dedicada aos custos do burnout. É assim que fechamos este primeiro episódio do Negócios à Lupa pela AE Minho do mês de janeiro. Estou de regresso na próxima semana com mais convidados. Até lá. Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.